Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Segundo capítulo, A Prudência aconselha a sabedoria. Depois do seu passeio daquela tarde, o bispo se recolheu em seus aposentos. Ele estava trabalhando em um manuscrito e isso lhe ocupava um certo tempo naquele momento. Ele trabalhava sobre os 4 grandes deveres indicados por São Mateus: o dever para com Deus, o dever para consigo mesmo, o dever para com o próximo e o dever para com os animais. Esse manuscrito foi dedicado a Victor Hugo e chegou às mãos dele em 1832, mas estava ainda inacabado. Mas mesmo assim, ele leu e creio que esse manuscrito foi a base para criar, né, o bispo. Então, realmente, foi real. Ele existiu. E eu gostaria que você tivesse essa informação, que existiu esse manuscrito que ele estava trabalhando e que chegou às mãos de Victor Hugo, a quem ele mesmo dedicou. Então ele estava ali perdido em seus pensamentos, com seus manuscritos à mão, e entrou Madame Magloire para buscar os talheres de prata para servir o jantar. Eu já te disse que os talheres de prata, um dos poucos tesouros que ainda restavam na casa, ficavam guardados, a chave, dentro de um pequeno armário no quarto do bispo, ao lado da cama do bispo. Então ela entrou para pegar os talheres discretamente, mas o bispo percebeu que daqui a pouco já era hora de jantar. Então ele terminou o que estava fazendo e, como eu já sentia frio, porque lembra, eu também já te contei, ele quase nunca acende a lareira do quarto dele, porque é muito grande e gasta muita lenha. E lenha é caro. Aí que economizar. Então, ele termina o que está fazendo e como ele já começava a sentir frio e escutava um burburinho, as mulheres estavam agitadas aquela noite. Ele passa para a sala de jantar. Ah, ali não, ali tá quentinho, o fogo tá posto, a mesa tá posta. O cheirinho da comida, tá no ar. Então ele corre e vai sentar bem pertinho do fogo para se aquecer. Por um momento ele fica ali, perdido em seus pensamentos, com a cabeça em seu manuscrito, os 4 grandes deveres. Então ele começa a perceber que as mulheres não param de falar, estão agitadas. E por um minuto ele começa a considerar um pouco a amizade, ou melhor, a cumplicidade entre essas 2 senhoras. As 2 eram como água e vinho. Mas mesmo assim, uma cumplicidade forte as unia. Madame Magloire era pequena, rechonchuda e viva. Mademoiselle era doce, amável, magra, elegante, vestida com seu vestido de seda cor puce, que ela comprou em Paris quando viajou em 1806. O vestido estava perfeitamente conservado.
E ela ela escondia seus cabelos brancos em uma peruca frisada. Ela gostava de volume. Sim, as 2 mulheres já tinham passado dos 60 anos. Estavam agora com seus 65 anos. Madame Magloire tinha a aparência de uma camponesa, digamos assim. E Mademoiselle Battistini, ela tinha a aparência de uma grande dama. Ela, Madame Magloire, usava uma touca branca na cabeça, um vestido de chita, preto, com mangas longas, largas, e na cintura ela trazia sempre um avental em xadrez de vermelho e verde. Para terminar o look, ela usava meias amarelas, como ditava a moda em Marseille. O vestido de Mademoiselle tinha o corte da moda de 1806, parisien. Era mais justo, com mangas clássicas, um forro estreito e botões. Magloire, ela tinha um ar de pessoa inteligente, gentil e ativa, muito viva. Mademoiselle Battistini, como já dizemos, não era bonita, mas tinha 2 olhos azuis que possuíam uma luz muito rara. O seu nariz pontiagudo lhe dava uma aparência de respeito e reverência. Ela tinha uma bondade absoluta que a fazia uma mulher bela. Desde sempre ela foi predestinada à mansidão e viveu, como disse no começo, de fé, caridade e esperança, até alcançar a santidade. Então, ele percebe que, naquele momento, as mulheres estão falando com ele. E ele responde, mas, desculpa, eu não ouvi. E Madame Magloire, muito agitada, começa a contar ao bispo que, durante as compras que ela fez, ela ouviu em vários lugares, em vários pontos diferentes da cidade, do vilarejo, as pessoas falarem de um homem muito perigoso, que estava rodando por ali. E que, pelo menos por aquela noite, era preciso colocar a fechadura na porta. Porque, segundo diziam, esse homem ele era muito violento. Ele não tinha piedade. Ele era agressivo, bandido. Saía de muitos anos de prisão. E que a cidade estava em perigo. Então o bispo, um pouco, como assim? Nós vivemos então um perigo eminente? Mas não, não, vamos agora colocar a fechadura na porta, não. Vamos deixar a porta como está. Se vocês se sentem seguras, então é melhor que cada uma se feche no seu quarto. Assim vocês estarão mais seguras. Mas não, eu não acho necessário colocar a fechadura na porta. Então ela insiste e tenta mesmo que Mademoiselle Battistini entre ao seu lado na causa, mas Battistini era acostumada ao seu irmão. Ela estava sempre do lado daquilo que ele dizia que queria fazer.
ela nunca se opôs. Sempre. Já falamos sobre isso. Já explicamos a relação de irmã e irmão. E Madame Magloire, ela continua falando, mas olha, senhor bispo, excelentíssimo, vossa grandeza, acho que não me entendeu bem. Existe um bandido perigoso, impiedoso, que está solto nesta aqui cidade que estamos. E que essa noite todas as pessoas do vilarejo se reuniram mais cedo e passaram a fechadura na porta. Fecharam seus volês e fecharam suas janelas. E estamos todos em alerta e precisamos nos proteger desse homem que está aqui no vilarejo. E quando ela termina de dizer essas palavras, uma batida violenta na porta. E antes que eles pudessem reagir, o bispo simplesmente diz: entra. Eu vou te deixar curioso até amanhã, porque o nosso capítulo de hoje termina aqui. Esse é o capítulo 2. Então, só amanhã é que essa porta vai se abrir e esse homem vai entrar. E o encontro marcado no tempo e no espaço vai acontecer. Então, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, tenha uma excelente tarde e nós nos vemos amanhã.